Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã que nos assiste de casa. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, onde aqui nós aprofundamos a doutrina da nossa fé, a doutrina e o ensinamento dos apóstolos e de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Já peço desde já a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e clica aí no joinha aí, clica aí no gostei, no like e faça o seu comentário também aí no nosso canal para nos ajudar no engajamento do nosso programa, para que outras pessoas também tomem conhecimento e possam aderir ao nosso programa e a essa nossa ideia de evangelização. Amém? Vamos iniciar então esse nosso encontro de hoje, essa nossa formação de hoje, santificando-a com a oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, lembre-se sempre, tenha sempre em mão o Catecismo da Igreja Católica, que é este livro amarelo aqui, que contém dentro dele, toda a doutrina da nossa igreja e também sempre ao seu lado também, a Sagrada Escritura, de um modo especial de preferência, a Bíblia de Jerusalém, que é a melhor versão de tradução na nossa língua portuguesa. Amém? Então, a cruz e o escudo e a espada da nossa fé. Amém? Então, contamos com você. Tenha sempre em mão esse material que vai nos ajudar muito. Na última aula, na última formação, nós falamos sobre os fiéis da igreja, Se divide em 3 grupos, a hierarquia, os leigos e os religiosos. Hoje, então, vamos avançar para o finalzinho do credo, ou seja, o credo é o símbolo da fé que contém dentro dele, resumidamente, todos os dogmas, todas as verdades da nossa fé. Vamos avançar agora para os dogmas finais, falando hoje sobre a comunhão dos santos. Parágrafo 946 do Catecismo. Para quem tem a versão maior, A versão maior, mais ampliada do Catecismo, que é esse grandão aqui, é a página 267. Assim nos diz a última linha a terceira linha do parágrafo 946, lá no final. É uma pergunta, Que é a igreja, se não a assembleia de todos os santos? A comunhão dos santos é precisamente a igreja. Então, ou seja, aqui a gente já começa a entender qual é o sentido de dizer que nós cremos na comunhão dos santos. É saber que a igreja não são só aqueles que estão na terra, não são só os que estão no céu. A igreja são todos os filhos de Deus batizados, seja os que estão na terra, no purgatório ou no céu. E agora, 947 e 948. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim é preciso crer que existe uma comunhão dos bens na igreja. Mas o membro mais importante é Cristo, porque ele é a cabeça, Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, e essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da igreja. Como esta igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. 948. O termo comunhão dos santos tem, pois, 2 significados intimamente interligados. Comunhão nas coisas santas, ou a expressão latina sancta,
e comunhão entre as pessoas santas. Em latim, sancti. E daí surgiu a expressão sancta sanctis, que quer dizer justamente isso, que a comunhão dos santos na igreja, essa comunhão ela se faz em relação aos bens espirituais, às coisas santas, e em relação às pessoas santas. Em outras palavras, o que está dizendo aqui para nós? Não é? Cristo ele quis a igreja. A igreja é a família de Deus. E assim como Deus é um só, está unido intimamente entre as três pessoas divinas, Deus quer a união da sua família. E como toda família, né, um ajuda o outro, não é assim? Né? Um irmão ajuda o outro, um irmão protege o outro, um irmão defende o outro, não é assim? Nas nossas famílias, né? Uma família que vive em união, em harmonia, no amor, né? Às vezes a gente até fala, né? Eu posso brigar, criticar, discutir com meu irmão, mas não aceito ninguém de fora falar mal dele não é assim que a gente faz? Então, é assim, é vida de família. Às vezes a gente pode até brigar, mas estamos todos com um objetivo comum, um ajudar o outro a encontrarmos juntos a salvação. Né? Então, se um ajuda o outro, isso quer dizer o quê? Que os méritos de um ajudam também na salvação e na santificação do outro. Né? Os bens espirituais conquistados por um ajudam o outro. Cristo não é o nosso irmão maior? Nos tornamos filhos de Deus por adoção, porque Cristo se tornou nosso irmão quando nos salvou na cruz, não é assim? Então, os méritos de Cristo, ou seja, os méritos salvadores de Cristo, garantem para nós a salvação. E como nós aproveitamos, desfrutamos, gozamos dos méritos de Cristo para a nossa salvação? Por meio dos sacramentos da igreja. Os sacramentos da igreja derramam sobre nós as graças da salvação merecida por Cristo para nós. E assim como a igreja é um corpo todo, é uma família inteira, não só os méritos de Cristo, mas os méritos de todos os filhos de Deus, de todos os membros da igreja, garantem e ajudam na salvação não só daquele membro, mas na salvação dos outros irmãos também. Não é assim que a gente faz no nosso dia a dia? Quantas pessoas vêm até nós e falam assim, fulano, intercede lá por mim, Faz a sua oração de intercessão, reza por mim, não é assim? E muitas vezes Deus não atende ao nosso pedido que nós fazemos pela outra pessoa. Isso é a comunhão dos santos. Nós comungamos dos bens espirituais dos irmãos. Os bens espirituais dos irmãos ajudam na nossa salvação. Entende? Assim também os santos que estão no céu. Eles alcançaram o céu. E os méritos deles ajudam na nossa santificação também. Porque eles intercedem por nós. Quando nós manifestamos a nossa devoção a algum santo, o que acontece é justamente a comunhão dos santos. Manifestamos a nossa devoção e a nossa amizade de irmãos entre nós e os santos que já estão no céu, garante deles para nós a sua intercessão pela nossa santificação e salvação. Os nossos méritos, as nossas penitências e as nossas orações garantem também, ajudam na santificação dos outros irmãos nessa terra. Ajudam no sufrágio pelas almas do purgatório. As almas do purgatório também intercedem por nós que estamos aqui nessa terra também. E quando nós rezamos por ela, além de elas intercederem por nós que estamos nessa terra, quando elas forem para o céu, elas intercederão mais ainda por nós que estamos aqui nessa terra que rezamos, para que elas alcançassem o céu o mais rápido possível. Ou seja, isso é fraternidade, isso é família. Crer na comunhão dos santos é justamente crer na família de Deus, que a família de Deus dá certo. Então, nisso daqui que eu falei, eu praticamente resumi toda a fé na comunhão dos santos. Mas vamos continuar. A comunhão, já que falamos que a comunhão dos santos ela acontece de duas formas, A comunhão nos bens espirituais, os bens espirituais de um favorece o outro. E a comunhão dos santos também se dá na comunhão entre as pessoas, Nós que estamos nessa terra, entramos em sintonia, em contato com aqueles que estão no purgatório e com os santos no céu. Então vamos falar dessas duas formas de comunhão dos santos. A primeira, a comunhão dos bens espirituais. Vamos lá, existem várias formas de comunhão dos bens espirituais.
número 949, segundo parágrafo. A primeira comunhão nos bens espirituais é a comunhão na fé. A fé dos fiéis é a fé da igreja, recebida dos apóstolos. Tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. Ou seja, o primeiro bem espiritual do qual todos os fiéis da igreja, vivos, falecidos ou no céu, comungam, é a fé. A fé é a mesma. Apesar de cada um fazer a sua experiência de Deus, sua experiência de fé, a fé é a mesma. É a fé dos apóstolos que nós nos beneficiamos dela até hoje, todos nós, na terra, no purgatório ou no céu. 950. A comunhão dos sacramentos. Justamente por quê? Porque os sacramentos são os mesmos para todos nós. Todos nós recebemos o batismo, a crisma, a eucaristia. Os que estão enfermos, a unção, né? Os que estão em pecado, a confissão, né? Os que querem se casar, o matrimônio, e aqueles que abraçam o pastoreio do povo de Deus, ou o sacramento da ordem. Então os sacramentos são os mesmos e que têm o mesmo objetivo, derramar as graças de salvação de Jesus Cristo sobre todos nós. Então todos nós comungamos e nos beneficiamos dos sacramentos. Ah, padre, mas o sacramento da ordem, ele é dado a alguns poucos dos fiéis da igreja. Sim, mas desse sacramento todos nós nos beneficiamos, não é? Porque eu sou padre para celebrar os sacramentos para vocês. Padre Paulo também, Padre Amarildo e todos os outros sacerdotes. Não é assim? Então uma mão lava a outra e as duas chegam juntas ao céu. Principalmente a Eucaristia, né? Mais do que a qualquer outro, este nome de comunhão dos santos, de comunhão dos sacramentos, convém a Eucaristia, que é o sacramento da comunhão. Porque é principalmente ela que consuma esta comunhão. Né? Todos nós comungando do mesmo corpo e sangue de Cristo, manifestamos, não é, a comunhão de toda a igreja, porque é Cristo que nos une. E nos une principalmente através da Eucaristia, que é a comunhão do seu corpo e sangue. A mesma hóstia que você recebe, né? A hóstia que você recebe é a hóstia que eu recebo, que o outro recebe, o outro, e assim por diante. Todas elas são o mesmo e único corpo e sangue de Cristo, que nos une como irmãos, como família de Deus, como comunhão dos santos. A comunhão, 951, a comunhão dos carismas, não é? Nós também, não é, nos beneficiamos entre os bens espirituais que são comunicados a todos. Nós também, na comunhão dos santos, nos beneficiamos da comunhão dos carismas, porque cada um tem o seu carisma específico. Só que o carisma é um dom de Deus para ser colocado a serviço de toda a igreja, né? O meu dom é ser sacerdote, é ser pastor. E do meu dom, do meu carisma, todos vocês se beneficiam. Outros têm o dom da pregação, toda a igreja se beneficia desses pregadores, né? Outros têm o dom da oração e da intercessão e rezam por todos e todos se beneficiam do carisma desses intercessores e por aí vai. Leiamos, para vocês terem uma ideia disso, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vamos lá. Isso. Assim nos diz: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. O dom que o Espírito Santo dá a você não é para que você esconda esse tesouro. Não é para que você sufoque esse tesouro ou para que você seja egoísta de usar esse tesouro para você. Mas é para ser colocado a serviço e a salvação de todos os membros da igreja. Amém? Então, além disso, né, a comunhão dos bens espirituais acontece também na partilha dos bens materiais, não é? Para a dignidade de todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seu bem com alegria, né? É isso. Além disso, né? O final do número 952
deixa isso bem claro para nós, né? O cristão é um administrador dos bens do Senhor. Ou seja, o que isso aqui traz para nós? Apesar de a propriedade privada ser um direito, e é um direito inalienável, o direito à propriedade privada, você ter como seu aquilo que você conquistou com o suor do seu trabalho. Mas mesmo assim, a posse da terra, ela tem uma hipoteca social. Porque apesar de a posse da terra ser um direito individual, garantido, não é? Mas Deus fez a terra para todos usufruírem da terra, ou seja, para que ela garanta o sustento, né, do corpo para todos. Então, por exemplo, um exemplo dessa ideia da hipoteca social acontece num episódio bem engraçado entre São Francisco de Assis e o seu companheiro caminhado, o Frei Leão. Eles caminhando numa estrada longa, né? Eles caminhavam a pé, porque eles fizeram o voto de pobreza total. E Frei Leão estava quase desmaiando de fome, né? Francisco de Assis, entendendo justamente isso, né? Essa dimensão da hipoteca social, entrou, né, numa propriedade particular ali, dentro de uma plantação de uvas, eu acho, e foi ali colher alguns cachos ali para saciar a fome de Frei Leão. Não é a casa do proprietário devia estar distante para ele chegar a pedir permissão, qualquer coisa assim. E quando se trata de saciar a fome, né, ninguém pode deixar para morrer se a terra foi feita para o uso de todos, nesses casos especiais, né? A terra tem que garantir, não é, a saciedade da fome e da sede a todos, né? Então ele foi lá colher alguns cachos para dar de comer a Frei Leão, né? E aí o proprietário chegou por trás dele e deu uma paulada na cabeça dele, entendeu? E ele quase caiu desmaiado no chão. E aí ele saiu correndo, né, com os cachos de uva que ele conseguiu levar. E o cara veio atrás dele, depois o cara largou. E aí ele chegou lá, deu de comer ao Frei Leão e depois os dois foram embora juntos, né? E eles começaram até a rir da situação, inventaram até uma prosa bem engraçada sobre isso, né? Frei Leão, acho que Frei Leão desmaiou e Francisco se estribou, alguma coisa assim. Frei Leão teve um banquete e Francisco levou o porrete, né? Então essa história engraçada que mostra justamente isso para nós. E também Santa Isabel de Portugal. Certa vez era uma rainha de Portugal, antes do descobrimento do Brasil, século XIII, se eu não estou enganado, e ela disse uma vez, ela fazia muita caridade, ela disse uma vez, né? Deus me fez rainha para dar de comer aos pobres. Então, percebo isso daí, né? E a comunhão, por último, a comunhão da caridade, né? 953, não é? Justamente porque é aquilo que está lá em 1 Coríntios 12, do 26 ao 27, né? Nos diz assim, 1 Coríntios 12, do 26 ao 27. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte, né? Porque Jesus, para falar da união perfeita de toda a igreja, ele fala disso, né? Que ele é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Cada membro, cada fiel da igreja corresponde a um dos membros desse corpo. É a metáfora do corpo humano que São Paulo usa para designar essa comunhão perfeita de união e de amor entre Cristo e a sua igreja, né? Justamente para mostrar para nós que a igreja, o povo de Deus, é uma família, é a família de Deus. E como toda família, a alegria de um tem que ser a alegria do outro. Então aqui é a comunhão da caridade, né? Lá no finalzinho do parágrafo, o menor dos nossos atos praticados na caridade irradia em benefício de todos. Nesta solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Agora vamos desenvolver um pouco mais o segundo aspecto da comunhão dos santos. Já falamos da comunhão dos bens espirituais, agora a comunhão entre as pessoas santas. Falar da comunhão dos santos, meus irmãos,
somos nós entendermos que a igreja ela é uma só, que se divide em 3 estados, né? Quais são os 3 estados da igreja? A igreja triunfante, os santos que estão no céu. A igreja militante ou igreja peregrina, né? São os homens que ainda vivem sobre essa terra buscando a salvação. Peregrinam, justamente caminham na busca da salvação. E a igreja padecente, que são as almas do purgatório, né? Qual é o momento da igreja onde se manifesta essa união perfeita dos 3 estados da igreja? Principalmente a liturgia da Santa Missa. Na Santa Missa, os anjos e os santos, com as mulheres e os homens da terra e as almas do purgatório, se unem para cantar em uma só voz os louvores de Deus. É assim que a gente diz no finalzinho dos prefácios eucarísticos antes de iniciar o canto do santo, né? 3 coros de uma única igreja, que é a Igreja de Cristo, dividida nesses 3 coros, que são os 3 estados da igreja: igreja triunfante, militante ou peregrina e a igreja padecente, né? Elas se unem para celebrar o mesmo Deus, né? Se unem na caridade, porque rogamos o auxílio dos santos para a nossa salvação, junto com os santos rezamos pelas almas do purgatório e também as almas do purgatório se unem aos santos para interceder também por nós que estamos nessa terra. Tá certo? Virando a página aqui, parágrafo 955. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da igreja, vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. Até quando isso? Até que Jesus volte para julgar os vivos e os mortos. Percebe? Então, quando alguém se despede desse mundo, isso não pode ser para nós motivo de desespero. Porque se a pessoa buscou a santidade e a salvação, não é? Ela permanece unida a nós, por meio da Santa Igreja. Na verdade, nós ganhamos, né, mais um santo no céu para interceder por nós e para estar em constante sintonia conosco. 956, a intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Penúltima linha. Pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Agora aqui, uma palavra de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem Dominicana. Não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida nesse mundo. E é uma frase famosa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Passarei o meu céu fazendo bem na terra. E agora 957, a comunhão dos santos. 6ª linha. O consórcio, né? Ou seja, o consórcio, a união, né, com os santos, nos une a Cristo, do qual promana, ou seja, do qual provém toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. E aqui uma citação de São Policarpo, né, padre da igreja lá do século II. Nós adoramos Cristo qual Filho de Deus. Quanto aos mártires, os amamos, ou seja, os mártires que foram os primeiros santos venerados, né? Os amamos quais discípulos imitadores do Senhor. E o que é justo, por causa de sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre, possamos também nós ser companheiros e condiscípulos seus. Ou seja, o que a comunhão dos santos traz para nós? Os benefícios de termos os santos do céu como nossos amigos. Eles intercedem por nós. A nossa devoção a eles, primeiro de tudo, fortalece o vínculo da fraternidade entre os irmãos da igreja, porque eles são os irmãos que já estão no céu. E a nossa devoção a eles traz a nosso favor, não é, os auxílios dos méritos deles por nós.
os méritos que eles alcançaram nessa terra, que os ajudaram com a graça de Deus, em primeiro lugar, para que eles pudessem ir para o céu, esses méritos, junto com a intercessão deles, traz favorecimentos para a nossa fé, para a nossa santificação, para a nossa salvação. Então, nós só temos a ganhar quando nos unimos com toda a igreja para cantarmos os louvores de Deus. E por fim, a comunhão com os falecidos, 958. Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a igreja terrestre, desde os tempos primeiros da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados seus pecados, também ofereceu sufrágios em favor deles. Nossa oração por eles, ou seja, pelas almas dos fiéis defuntos, pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Quando nós criamos esse costume no nosso dia a dia de oferecermos as nossas penitências, mortificações, as nossas orações, as nossas comunhões, principalmente, e as missas, pelas almas dos fiéis falecidos, nós só temos a ganhar com esses nossos irmãos. Porque além de ajudá-los, caso eles estejam no purgatório, a terem o sufrágio necessário para irem mais rápido para o céu, eles, é claro, não que eles façam apenas por causa disso, eles já fazem isso porque eles já estão salvos. Eles se comprometem mais ainda de já no purgatório, ainda mais quando entrarem no céu, de rezar pela nossa salvação, pela nossa conversão e santificação. Tá vendo, meus irmãos? Ah, padre, mas onde é que está isso na Bíblia, esse negócio de rezar pelos defuntos? Esse negócio da devoção dos santos. Olha, se vocês forem ler, né, não vou nem ler aqui, fica esse exercício para vocês aí em casa. Se vocês forem ler segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 21, vai estar lá dizendo o seguinte, que um grupo carregando um caixão para enterrar um defunto numa sepultura. Vindo no sentido contrário, tropas de exército inimigo. E eles precisavam se esconder. O que eles fizeram? Não tinham onde jogar o corpo. Jogaram o corpo do defunto no túmulo do profeta Eliseu. Quando o corpo do defunto tocou os ossos do profeta Eliseu, ele ressuscitou na mesma hora. Olha aí o auxílio dos santos que estão no céu intercedendo por nós. Percebem? Não é? Então, olha a importância da devoção dos santos. E com relação a rezar pelos mortos, pedindo para que eles sejam purificados o mais rápido possível das suas penas temporais para irem para o céu. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 46, não é? Onde o autor diz que é um pensamento santo e salutar, ou seja, salvador, rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados de seus pecados, de suas penas temporais. Ah, padre, mas esse livro aí é considerado pelos judeus e pelos irmãos protestantes como um livro apócrifo. Tá, mas ele não é apócrifo para nós católicos. E quer saber o porquê? Então aí fica a dica para vocês. Né? Acessem e participem do nosso curso bíblico Palavra da Salvação, que eu ministro todas as quartas-feiras. Lá tem a explicação do porquê que esses livros ditos apócrifos não são apócrifos, tá bom? Principalmente o nosso módulo 1, que é um módulo introdutório, na Introdução Geral à Sagrada Escritura. Lá atrás, né, eu explico um monte de coisas sobre a história do povo de Israel e lá para o final do módulo 1 eu explico por que esses livros não são apócrifos. Amém? Então, até a semana que vem, quando falaremos de Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.